Oi, pessoal, tudo bem? Bora continuar falando aqui da indústria da construção? Para quem não sabe, meu nome é Pabline e hoje a gente vai falar sobre a atual situação da indústria da construção civil no Brasil e as nossas expectativas, né, para esse momento pós-pandemia. Os principais dados que eu vou trazer para vocês aqui é da pesquisa anual da construção do ano de 2018 e 2019. A de 2020 ainda não saiu, porque ela sai agora em 2021. E eu também vou trazer dados da sondagem da construção que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, de 2021. Então, alguns números. A indústria da construção civil tem 278 bilhões de reais em valor de incorporações, obras e serviços de construção. Além disso, a gente emprega 1,9 milhões de pessoas, pagando um total de 53,3 milhões de reais em salários todos os anos e temos uma média de 124 mil empresas no ramo da construção. Além disso, os nossos três principais frentes de serviço no setor da construção são as construções de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção. E aí eu quero até chamar a atenção de vocês aqui para esse último, ó, dos serviços terceirizados. Tá vendo que em 2009 era apenas 19% das pessoas empregadas no setor de construções que estavam aqui nos terceirizados? E agora a gente está com 33%. O que aconteceu? Gente, quem aí conhece um amigo, um familiar, o pai, o avô, o tio, sei lá quem, que trabalha na construção civil, mas teve que fazer um CNPJ e hoje em dia não tem carteira assinada, trabalha como terceirizado? As empresas, elas não só da construção civil, tá? No geral, elas quando podem evitar registrar a pessoa como carteira e ter que pagar todos os impostos devido a isso e os benefícios, ela tá preferindo que as pessoas façam o seu próprio CNPJ e contrate a pessoa como se fosse uma empresa. Então tá aqui uma das razões, né? Mas é uma das principais razões para esse aumento aqui bem grande. Além disso, ali em 2017, a gente encerrou a aula da semana passada, contando para vocês que entre 2014 e 2017, depois daquele boom da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o setor da construção, no geral, caiu muito, né? O PIB brasileiro caiu muito. E aí, em 2019, 2018 para 2019, já começou a reaquecer. Não só o PIB da construção, começou a reaquecer o PIB da economia brasileira como um todo. Então, o setor da eletricidade e saneamento começou a crescer, comunicação, setor imobiliário e a construção cresceu 1,7%. E o que aconteceu? Vamos comparar aqui o PIB dos subsetores. Ó, o PIB brasileiro ele teve uma alta de 1% nesse ano de 2019 e a da construção 1,7%. E aí, a gente entrou em 2020 como um ano muito, muito promissor. Tava prometendo ser o melhor ano desde 2013 para a construção. Quando eu dei essa aula ano passado, a gente ainda não tinha começado a pandemia. Tipo assim, a gente já tinha os casos lá na China, mas ninguém tava imaginando que ia se tornar o que se tornou. E eu dei essa aula para os meninos, falando assim, gente, vai bombar, esse ano vai bombar, tá tudo certo, tudo tá tendendo para isso. A bolsa de valores, as ações de incorporadoras e construtoras estão lá em cima. A gente está com índices de produtividade dos canteiros e os índices de vendas de imóveis eles estão crescendo. Então a gente está construindo muito e a gente está vendendo muito, que são as duas coisas que a gente precisa prestar muita atenção. E tudo estava prevendo que ia ter uma retomada. E aí, pandemia Covid-19. E a pergunta que não quer calar. O que isso de fato interferiu pra gente? Porque tá tudo muito novo, né? E aí eu trouxe dois principais gráficos de PIB, que eu já falei na última aula para vocês, mas eu vou repetir. PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas, bens, produtos e serviços produzidos por um país num determinado período. Esse primeiro gráfico aqui, ele está comparando o PIB do fim de 2019 com o PIB do fim de 2020. E aí a gente vê que o PIB brasileiro ele caiu 4,1% entre 2019 e 2020, sendo que o da construção caiu 7%. Mais do que esperado, né, gente? Ano de pandemia. Tivemos pouca produção de matéria-prima, tivemos pouca produção de produtos. As pessoas tiveram que tentar fazer mais distanciamento social, quase não saíram de casa, muita gente acabou perdendo emprego. Então, mais do que comum que o PIB caia mesmo entre um ano e outro, principalmente porque 2019 foi um ano bom para o Brasil. Então tá, caiu. Ai, Jesus, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vou correr, vou me esconder nas montanhas? Não.
calma, que agora vem um segundo gráfico que é melhor. Esse segundo gráfico aqui, ele já está comparando o terceiro trimestre de 2020 com o último trimestre de 2020. Parar de falar trimestre, que como vocês sabem, eu até tenho problema de falar o R, né? Então isso aqui não é uma boa palavra para mim. Vou falar assim, ó, vamos comparar setembro com dezembro, pode ser? Então, entre setembro e dezembro, o PIB brasileiro cresceu 3,2%. Quer dizer que depois que passou o susto inicial da pandemia, a economia brasileira voltou a reagir. E o setor da construção, que como vocês sabem, ele não parou de fato, tipo, não foi paralisado com a pandemia, olha o que aconteceu com ele. Antes ele tinha, no geral, a gente estava achando que ele tinha caído 7%. E agora a gente já vê que entre setembro e dezembro, ele ficou praticamente estável. Então ele não caiu mais, ele está conseguindo se manter estável ali, tá bom? Então, primeiro ponto favorável pra gente. Tá recuperando, tá passando, assim como a gente vê o mundo inteiro, né? O mundo já tá começando a chegar no novo normal, no que a gente vai ter de normal por um tempo aqui agora. E aí, perguntaram para os empresários da construção quais eram os fatores limitativos. Isso aqui já mostra desde 2010, mas eu só quero focar aqui no final. Durante a pandemia, a principal coisa que limitava o setor da construção estava sendo uma demanda insuficiente. As pessoas não estavam procurando comprar, reformar, construir, não estavam buscando fazer isso. Só que olha o que aconteceu no fim do ano. Essa demanda insuficiente, ela caiu, quer dizer que as pessoas começaram a querer construir e reformar e comprar imóveis, e o que aumentou foi a escassez de material e de equipamentos. E eu acho que todo mundo aí acompanhou isso, né? A gente estava produzindo mesmo menos matéria-prima, menos insumos de construção. Muita gente viu obras sendo paradas porque não tinha material, não era nem por falta de dinheiro, porque não tinha material. E o material que chegava, ele estava chegando muito caro. Então, até gente que tinha dinheiro para construir ou reformar, estava preferindo esperar e parar um pouquinho, porque senão ia pagar muito caro em algo, então está esperando o preço dar uma diminuída. E isso é bom, quer dizer que as pessoas já começaram a querer voltar a investir em imóveis e movimentar o setor da construção, que, como eu também já comentei com vocês na última aula, movimenta muito mais coisa do que só o setor da construção por si só. Além disso, uma outra coisa que é para aumentar o ânimo de vocês, de que vai tudo dar certo, é que o índice de confiança empresarial e do consumidor voltou a crescer agora em fevereiro de 2021. Ó. Ele tinha caído muito durante a pandemia, quer dizer que estava todo mundo vendo o cenário muito instável, não queria investir, o empresário não estava vendo muita perspectiva boa no futuro, o consumidor não estava vendo, então não queria comprar, e agora voltou a crescer. Então, é um bom sinal que a gente tá indo para um bom caminho. E o índice de incerteza econômica, ele funciona um caminho inverso. Quanto maior ele está, pior para o país, porque quer dizer que menos confiança ele passa para as outras pessoas, passa para os empresários, passa para os outros países. Então, as pessoas não querem investir ali dentro daquele país. E aqui a gente vê que o nosso índice de incerteza econômica do setor da construção, ele está caindo, quer dizer que ele está melhorando, as pessoas estão voltando a confiar no setor da construção civil brasileira. E aí eu queria só ver com vocês, né? Tá, isso aí aconteceu no Brasil, mas e a comparação do Brasil com os outros países? Primeiro que a gente não pode, né? Minha mãe sempre fala assim, eu posso comparar Belo Horizonte com Sete Lagoas. Quem não sabe, eu sou de Sete Lagoas. E aí a gente também não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, né, gente? A gente tem que comparar o Brasil com pelo menos países que estão aqui próximos de nós. Então trouxe aqui uma comparação com países da América Latina. Foi uma pesquisa da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, agora de 2021. E aí eles compararam o crescimento da economia desses países no final de 2020 com o início de 2021. Dezembro e fevereiro, mais ou menos. Novembro e fevereiro, na verdade. E aí eles viram que os principais fatores que fizeram diferença foram o crescimento econômico, o quadro da pandemia no país e as campanhas de vacinação nestes países. E o país que mais cresceu foi o Paraguai, que saiu de 14% para 77%. A Bolívia cresceu 33%, o Chile 33% e o Brasil saiu de 13% e passou para 25%. Então, ele está no quarto lugar, né, aqui da América Latina. Além disso, a FGV também perguntou para pessoas destes países se eles tinham mudado a previsão que eles tinham para o PIB de seus países nos últimos 3 meses.
E aí, a maior parte das pessoas entrevistadas responderam que sim. Aqui no Brasil, 73% dos entrevistados responderam que tinham mudado. Só que olha o que aconteceu. Lembra os países que mais cresceram? Que foi, Paraguai, 55% mudou, Bolívia, 88% mudou, Chile, 55% mudou. Só que olha com esses três países. No Paraguai, 75% mudou para melhor, ou seja, está achando que o PIB do país vai crescer. Na Bolívia, também 75% achando que é maior, que vai ser maior. No Chile, 100% achando que vai ser maior. E olha no Brasil, gente, 33% achando que vai ser maior, contra 66% achando que vai ser menor. Ou seja, dentre os países lá que estão no topo, o Brasil é o país que a população menos acha que a gente tem uma boa perspectiva. A população está piorando a sua perspectiva. E por que isso? Também respondeu, e aí no material de aula de vocês, inclusive queria até chamar a atenção para isso, eu gravo a aula aqui para vocês com um material reduzido, chamando a atenção para os principais pontos. Mas o material de aula é muito mais completo. E aí vocês vão ver que o que mais gerou essa resposta negativa de que vai decair é a velocidade da vacinação e o avanço da pandemia no país, além de uma instabilidade governamental. Então, o índice de confiança da construção em janeiro de 2021, ele desceu 1,4% aqui no Brasil, mas não é uma coisa alarmante, ele voltou para o mesmo patamar de fevereiro de 2020, que era o patamar que a gente tinha antes da pandemia, então tá tudo certo, tá tudo bem, tá em equilíbrio, tá tudo certo. E uma coisa muito boa, que é para deixar todo mundo animado, o setor de construção tem uma perspectiva de contratação de 8,4%, quer dizer que vai aumentar 8,4% de suas vagas só agora em fevereiro. Esse é um dado muito bom, quer dizer que vai ter emprego, que vai ter vaga, porque as pessoas estão construindo, o mercado, o setor da construção está reaquecendo. Além disso, eu também trouxe o Índice Nacional de Custo da Construção, porque eu falei com vocês, né, que os materiais tinham ficado mais caros, os equipamentos tinham ficado mais caros. E aí, quanto ficou? No último ano, choquem, o preço dos materiais e equipamentos aumentou 18% e o da mão de obra 3%. Mas tem para onde crescer? Lógico, gente, mas tem muito lugar para crescer. O Brasil tem um déficit habitacional de 7,7 milhões de domicílios. A gente tem muita gente vivendo em habitação precária, muita gente com ônus de aluguel, quer dizer que a pessoa está pagando um valor de aluguel mais caro do que ela pagaria numa prestação de financiamento. Tem muita família em coabitação, que é quando mais de uma família mora na mesma residência, e a gente tem um adensamento excessivo, que é espaços que estão com mais pessoas do que o considerado adequado por mesma metragem quadrada. E se fosse para mim falar assim, se falasse, ai professora, a gente está perto de formar, faltando 2 anos, no que é que você acha que a gente devia assim focar, né, para poder estudar, para sair especialista? Vou falar aqui 4 coisas, 4 setores da construção que tudo indica que vão aquecer muito nos próximos anos. Primeiro, construções sustentáveis, transformação no tamanho e nos serviços inteligentes para atender novos usos e demandas de sustentabilidade. Gente, quem gostar dessa área, manda brasa. As empresas estão querendo, as pessoas estão querendo, tá super em alta, não só no Brasil como no mundo. Além disso, o co-living, que é uma filosofia de que o espaço privativo das famílias seria cada vez menor e os espaços de uso comum iam ser cada vez maiores e mais bem equipados. As pessoas iam passar menos tempo no espaço fechado, privativo, e mais tempo no espaço comum dos seus condomínios. E isso é uma filosofia que deve ser trabalhada, porque não quer dizer só fazer apartamentinho de 20 metros quadrados, quer dizer fazer esse apartamento de uma forma que seja eficiente para o público-alvo e, mais do que isso, pensar no espaço comum ao redor de forma que atenda esse público-alvo. Além disso, a gente está com uma nova filosofia de novo bairro e nova cidade, que é mudar as características da urbanização dos locais que já existem, ou seja, transformar os bairros, fazer com que as vizinhanças se tornem mais agradáveis, vai ter mais verde, mais parques, mais espaços comuns.
E além disso, uma modernização da indústria. Então, quem gosta dessa área tecnológica pode mergulhar de cabeça, estudar sobre BIM, estudar sobre automatização, impressão 3D da construção. Isso daí vai ser o que vai bombar nos próximos anos. Então, a gente tem muito mercado, tem muita perspectiva boa para vocês. E aí, eu trouxe essas duas reportagens aqui para finalizar com tiro de ouro. Eu quero começar esse semestre com vocês com o pé direito, todo mundo muito animado para a engenharia civil, para a construção civil. Então, primeira reportagem: construção civil ganha um novo reforço nos canteiros de obras, os robôs. Aí vocês vão falar assim: uai, professor, você tá ficando doida? Você tá trazendo um trem aqui que vai mandar todo mundo embora porque vai ter robô? Não, gente, não necessariamente. Acontece que com uma automatização, né, uma melhoria da tecnologia empregada na construção, a gente também vai ter que ter uma qualificação da nossa mão de obra. Então, a perspectiva, o que a gente deveria trabalhar, não é na perspectiva de manter o nosso funcionário ou nós mesmos no mesmo nível que a gente já tem de conhecimento. É qualificar essas pessoas para que elas mudem de cargo, mudem de funções. Então, em vez do robô tomar o lugar dela, por que ela não pode controlar o robô? Por que ela não pode fazer a manutenção desse robô? Então, esse que é o caminho que eu gostaria de mostrar para vocês, e que o PIB da construção civil deve crescer 4% em 2021. E eu tô falando de uma reportagem que saiu em dezembro de 2020. Então, a gente vai produzir mais sim, a gente vai construir mais sim, vai gerar mais emprego, vai rodar o comércio, vai rodar o mercado, vai rodar a economia. Essa pandemia vai passar, tomara que vai passar logo, a gente não aguenta mais, mas esse aqui é um respiro. Calma, gente, força, respira, que vai dar tudo certo. Vamos fazer nossa parte, vamos estudar, vamos pegar esse tempo, esse momento que tá atípico, que não tá ideal para muita coisa, e vamos fazer ele se tornar útil pra gente no futuro, tá bom? Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula a gente vai falar sobre o empreendimento da construção. Tchauzinho, até mais.